Paz do Senhor seja com todos aí. Graças a Deus, né, pela oportunidade de estarmos na casa dele mais uma vez, para ouvir o que ele tem para falar conosco, né? Estamos felizes também porque o pastor está de volta aqui na nossa casa, né? Glória a Deus, né? Quem pode dar uma salva de palmas, irmãos, por isso? Glória a Deus, né? Aleluias. Glória a Deus. Muito bom recebê-lo novamente aqui, pastor. Estou muito feliz mesmo de ver o senhor de novo aqui, em condições de assumir os trabalhos, tocar essa obra, né? Quer falar alguma coisa? Reservar para a noite. Reservar para a noite. Então, nós vamos dar sequência, então, ao estudo das 7 cartas, né, da Ásia, das 7 igrejas do Apocalipse. Começamos já, acho que, salvo engano, há 3 semanas aí. Começamos com o pastor Marcos. Ele falou sobre a igreja de Éfeso, carta à igreja de Éfeso. Depois o nosso diácono de Paula, né, falou sobre a igreja de Esmirna. E hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo, né? Eu acho que eu fui muito feliz de ficar com essa igreja, né, com essa carta a essa igreja, porque ele é muito atual, né? Não só ela, todas, né? Mas eu comecei a estudar ela, eu gostei demais da mensagem que ela traz. E é o que a gente tem que viver, né, todos os dias. Na carta, só relembrando, né, para alguém que não acompanhou, não esteve em todas as aulas, eu quero fazer uma breve revisão aqui, coisa simples mesmo, né? Quero focar o principal de cada carta, né, cada mensagem, né, de cada carta. Essas cartas, como sabemos, foi o próprio Jesus que ordenou ao apóstolo João, quando estava preso na igreja, na ilha de Patmos, a que escrevesse essas cartas para as 7 igrejas ali da Ásia Menor, né? E então ele escreveu a igreja de Éfeso, a mensagem principal que traz, né, como o pastor Marcos explanou muito bem aí. Eu entendi que está ali no capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então ele está repreendendo a igreja, né? Chamando a igreja a retornar ao primeiro amor, né? A voltar ao primeiro amor, a voltar às práticas iniciais, né, de quando nós nos convertemos. Então, o pastor Marcos falou muito bem disso daí, né, que às vezes no dia a dia, na correria, a gente deixa de estar buscando ao Senhor como deveríamos estar buscando, né? Deixamos de buscar o Senhor como buscávamos no início da nossa conversão, meditando na palavra, buscando a presença dEle. Deixamos às vezes de ter aquela vontade, né, de participar de uma vigília, de estar numa escola bíblica, e acabamos vivendo um meio automático aí, né? Vamos na igreja porque hoje é dia da igreja, né? Eu vou orar agora porque, nossa, faz tempo que eu não oro, né? Fica aquela meio que a obrigação. E aqui nessa carta a Éfeso, o Senhor nos repreende, nos chama a voltar ao primeiro amor, né? A necessidade de voltarmos ao primeiro amor. Então, foi muito importante essa aula, que nos fez refletir, né? Como que a gente estava no início da nossa conversão, que pé que estamos agora, né? Então, reavivou ali aquele compromisso, aquela vontade de buscar mais, né? Então, foi muito importante. Na carta aí a Esmirna, que o de Paula trouxe para nós, a palavra principal dessa carta aí que ficou marcado para nós é que Jesus nos manda a ser fiéis até a morte, né? Independente da tribulação e dificuldade que passarmos,
para permanecermos fiéis. E foi falado bastante acerca disso e recebemos essa mensagem, né? E hoje na carta de Pérgamo nós vamos ver, talvez não cheguemos aí a esse ponto hoje. Eu creio que não vou conseguir terminar hoje. Mas nós vamos ver ao final do estudo que a mensagem principal dessa carta à igreja de Pérgamo é a questão do arrependimento, né? Ele nos chama a nos arrependermos e voltar a Cristo, né? Deixar as práticas que estão em desacordo, né, com a palavra. Então a gente vai ver que uma carta vai complementando uma mensagem geral para nós cristãos, né? A primeira já falou de amor, a outra de ser fiéis, a outra vai falar de arrependimento e assim as demais que a gente vai acabar vendo aí até o final do estudo. Foi muito de Deus, eu creio, foi muito de Deus, né, a escolha desse tema, de estudo para nós aqui na igreja. Com certeza cresceremos bastante aí na nossa caminhada, em nome de Jesus. Vou pedir para colocar aí inicialmente um mapa lá da Ásia Menor, onde está as igrejas, onde as 7 igrejas foram plantadas, para a gente visualizar isso daí, né? A localização, a gente fica falando aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então é aí que elas estão localizadas, de acordo com o mapa. Essas igrejas aí, a gente entende que elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, né, na terceira viagem missionária que ele fez. Então ele passou aí, também, né, passou em outros lugares, mas ele passou nessas cidades de forma estratégica, né, penso eu aí, com a direção de Deus, para fundar aí essas igrejas. Em cada cidade dessa ele passou, fundou a igreja, começou a pregar o evangelho, levantou pregadores lá, discípulos, e aí, quando estava tudo certo, ele partia para uma outra cidade, e assim ele foi fundando as igrejas. Falei de forma estratégica porque, vejam, temos 3 igrejas aí no litoral, né, ou próximo do litoral. Éfeso, bem no litoral mesmo, Esmirna, bem no litoral, Pérgamo, um pouquinho mais afastada, mas também ainda próximo, e as outras mais para o interior um pouco. Percebemos aí que essas igrejas do litoral aí, com certeza foi uma estratégia muito sábia, porque muitas pessoas vinham a essas cidades, né, pessoas de outros lugares para comercializarem, e acabavam ficando por ali um tempo e tiveram a oportunidade de conhecer, né, as igrejas, conhecer o evangelho e levar para outras regiões também. E as mais interioranas aí também, para facilitar para o pessoal mais profundo lá, né, ter acesso. Então vejo que tudo muito bem planejado por Deus mesmo, tudo na direção. Deus é tremendo, né, irmãos? É tremendo. Glória a Deus, né? E graças a tudo isso, hoje nós estamos aqui com a Bíblia na mão, com a palavra dele, e estamos servindo ele, né? Estamos tendo essa oportunidade de servir ele. E dessa forma não passaremos aqui por esse mundo apenas, né? Mas viveremos intensamente, porque conhecemos a palavra da verdade. Estamos conhecendo aqui. Glória a Deus por isso. Se quiser deixar, pode deixar aí, pessoal ver, não tem problema. Então, antes de eu começar, propriamente dito, né, ler aqui a Bíblia para falar desses, são 6 versículos. Eu acho que é importante nós conhecermos alguns aspectos, né, geográficos, históricos
Porque toda vez que nós formos estudar a palavra de Deus, é importante nós conhecermos, né, ou ter a curiosidade de fazer uma viagem, de conhecer a geografia e a história daquele lugar. Porque dessa forma a gente vai fazer uma viagem na palavra, né? E entender o que realmente aquelas pessoas ali estavam vivendo ou passando, como que era se deslocar de um lugar para outro, de camelo, às vezes de jumentos, né? Nós vamos entender a questão da temperatura do deserto ali, a dificuldade que eles tinham, as roupas que eles utilizavam. Tudo isso é importante para a gente chegar num entendimento mais perto daquela realidade. Às vezes a gente só ler aqui com a nossa realidade hoje, tudo fácil, de um jeito a gente entende, né? Mas se a gente conhecer, mergulhar mesmo no contexto histórico, a gente vai aproveitar muito mais o aprendizado, vai entender muito melhor, o Espírito Santo vai estar trabalhando ali, né, com mais facilidade, vai dirigir o estudo, né, os pensamentos ali que ele quer passar para nós, né, naquela ocasião, né. Então a gente vai entrar então na cidade de Pérgamo agora. Então nós vamos conhecer um pouco como que era essa cidade. Essa cidade, como a gente está vendo aí, né, e já falamos, ela está na Ásia Menor. O país lá hoje é a Turquia, né, foi renomeado Turquia. E Pérgamo hoje não se chama mais Pérgamo, ela se chama Bérgamo. Então o nome foi trocado também. Ela era uma cidade muito importante, né? Ela chegou a ser ali por 400 anos a capital da Ásia ali. Ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes, ou seja, 2 Votuporanga mais ou menos 2 Votuporanga, né? É uma cidade grande, uma cidade que tinha uma estrutura boa, né? De capital. Então é uma cidade bem interessante. Ela ficava mais ou menos a 100 quilômetros de Esmirna, né? Essa distância é mais ou menos 100 quilômetros. Ela era uma cidade que foi construída sobre um monte, né? Sobre um monte. Era um local alto, que lá de cima do monte dava para ver toda a cidade, os 4 cantos ali da cidade, dava para visualizar isso daí. Então creio que à noite quem estava lá em cima, né, tinha uma vista privilegiada. Os prédios mais importantes ali, os edifícios, as construções mais importantes daquela época, elas estavam na parte mais alta da cidade. E na parte mais alta da cidade ficava os templos. Havia lá também um teatro ao ar livre, né? Acho que vocês talvez já viram uma foto em algum lugar. Era um teatro que ele era bem inclinado, e lá embaixo que era o show, né? O show era lá embaixo e a gente sentava, as pessoas sentavam em cima e olhavam para baixo. E a capacidade desse teatro era mais ou menos 10 mil pessoas ali. Grande para a época, né? Bem grande. E na parte de baixo da cidade, depois dos edifícios, aí morava o povo mesmo, né? Toda a população da cidade. O nome Pérgamo, né, significa torre alta. Torre alta. Lá em Pérgamo também tinha uma biblioteca muito grande, né? Segundo estudos, né? Essa biblioteca tinha cerca de 200 mil volumes nas prateleiras. Grande para a época, 200 mil volumes, considerável, né? Só perdia para a biblioteca de Alexandria, que, segundo consta, havia 700 mil volumes. Enorme. Então nós percebemos que a cidade de Pérgamo era uma cidade
onde havia um povo até culto. Muita gente culta ali. Uma cidade que já foi capital, que tinha teatro, né, que tinha biblioteca. Também há registros, né, históricos que havia lá uma faculdade de medicina importante. Então era um local, uma cidade boa, assim, em tese, né? O que mais nós podemos falar de lá? O material que eles utilizavam para compor essa biblioteca. Aí, deixa eu ter uma imagem lá do teatro, uma coisa linda. Show de bola. Muito bonita a imagem. O material que eles utilizavam para formar aí esses volumes, né, da biblioteca era o papiro. Acho que eu pedi até para pôr uma foto aí da planta. A gente ouve muito falar nesse nome, né? Papiro, papiro. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos conhecer um pouquinho mais desse material, dessa planta. Então tá aí. Planta papiro, né? Da família da tiririca lá, ó. Tem até aquele caule, né? Caule comprido. Até tem uma foto ali que parece que está dentro da água a planta, né? Então essa planta ela é encontrada em abundância lá nas proximidades do Rio Nilo. Encontra-se com muita facilidade. O papiro ele é feito com esse caule aí, ó. Então é cortado esse caule e aí ele é cortado em tiras finas. Aí ele é molhado, colocado sobre uma prensa. Aí eles vão colocar uma camada, vai colocar outro meio que cruzado, né? Uma de assim, a outra de assim. Vai cruzando isso daí. E aí coloca na prensa, é prensado. Depois que seca, eles vão colocando uma ao lado da outra e colando. Vai colando uma peça na outra. E aí vai formando o papiro, os rolos de papiro, né? Então era uma espécie de papel na época, extraído dessa planta aí. Só que em dado momento a Alexandria, percebendo o potencial, né, dos escritores de Pérgamo, ficaram com medo de a biblioteca de Pérgamo ficar mais famosa, ter mais volumes do que a biblioteca de Alexandria. Olha os ciúmes, né? Aí. O ser humano, né? O egoísmo, o eu querer ser mais do que os outros, querer ser melhor. Então aí Alexandria, o rei de Alexandria já puxou o tapete do rei lá de Pérgamo para impedir de que a biblioteca de Pérgamo ficasse maior que a de Alexandria. Quantas vezes nós vemos isso, né? Pessoas puxando o tapete da outra, né? Isso não foi diferente lá em Pérgamo. Eles sentiram isso daí, aquele povo de lá ele viu isso daí, viveu isso daí. E aí o rei de Pérgamo determinou que fosse inventado, criado um outro material então, porque era um projeto dele ter uma biblioteca grande. E aí foi-se então criado o pergaminho, que a gente também ouve falar muito do pergaminho. O pergaminho era feito de couro de animais, né? Peles de animais, principalmente ovelhas e cabras. Ele era tirado do animal, colocado ali para secar, eles esticavam isso. Aí eles iam lá, afinavam, limpavam essa pele, deixavam um pouco mais fina, fazia os recortes e aí ia formando os rolos aí de pergaminho, né? E eu vejo também nisso a mão de Deus nisso daí também, né? Porque tudo tem um propósito, né?
graças a esse egoísmo do rei lá de Alexandria na época de não fornecer mais, não queria mais fornecer o papiro, foi criado então o pergaminho, um material com muito mais resistente, né, com uma durabilidade muito maior, um material que dava condições de você escrever de ambos os lados, poderia se apagar o que se escrevesse lá, se tivesse escrito errado, e reescrever corretamente. E graças a esse fato aí que eu creio que estava ali no controle de Deus, como tudo está, temos a Bíblia Sagrada. Talvez se fosse só o papiro, não teria chegado a nós todas as 66 livros da Bíblia. Talvez teria chegado menos que isso, ou nem teria chegado. Mas Deus, sabedor de todas as coisas, né, controlou até isso, nos mínimos detalhes, né? Então é maravilhoso servir a Deus. É bom demais. A gente vê ele agindo até no meio de pessoas ímpias, né? Pessoas que não serviam a esse Deus vivo que nós servimos. Mas situações levaram à criação de um material mais resistente para que tudo cooperasse a favor do reino dele, da vontade dele. É maravilhoso ver essas coisas, né? É muito bom. Mas que fim, né? Que fim teve a biblioteca de Pérgamo? Como ela continuou, ela terminou? Que fim teve isso daí? Por fim, ela foi doada, toda a coleção, por um político chamado Marco Antônio, lá de Pérgamo. Passado muito tempo, teve esse político chamado Marco Antônio, e ele doou como presente de casamento toda a coleção a Cleópatra, que era lá de Alexandria na época. E o que ela fez? Ela doou para a biblioteca de Alexandria toda a coleção. Olha que impressionante, né? Quem não queria que a outra crescesse, depois recebeu tudo de volta. Então, por isso que eu falei que tem coisas que acontecem só porque Deus quer que acontece, porque Ele está no controle, né? E a gente se pergunta por que isso, por que aquilo, mas é Deus, né? Ficou provado para nós aqui. O que adiantou o egoísmo do rei lá de Alexandria? Nada, voltou para ele. Tinha importância aquela biblioteca lá. O que tinha importância era ser criado o pergaminho. É isso aí que foi bacana, né? Nessa parte. Pérgamo também era uma cidade muito religiosa. É aí que a gente vai começar a falar um pouco das coisas ruins de Pérgamo ali, para os servos de Deus, né? Que estavam vivendo naquela hora. Lá era um grande centro de paganismo, né? Haviam vários deuses ali que eram adorados em Pérgamo. Tinha lá o deus chamado Zeus, deus Atenas, Dionísio e o deus Esculápio, ou Asclépio ou Esculápio, né? Que é o rei da medicina, o deus da cura, né? O deus serpente, que nós vamos ver agora há pouco aí o símbolo. Cada deus desse que eu falei o nome, ele tinha um templo próprio lá. Tamanha era a idolatria naquele lugar. Vários deuses, e cada deus tinha um templo. Tinha lá um templo para que fosse queimado incensos, animais lá, né? Também, para sacrifício a esses deuses aí. Tinha lá o local onde era queimado essa carne de algum animal para um desses deuses aí. E ainda tinha templos que foram construídos exclusivamente
para adorar os imperadores naquela cidade. Olha o tamanho da idolatria que reinava ali. Tinha vários deuses e ainda tinha templo para adorar os imperadores, que também se diziam deuses também. Um cenário muito típico, né, de um local idólatra. A idolatria ali aos imperadores era tão grande que nessa cidade de Pérgamo, que se em outras cidades ali o imperador era aclamado uma vez por ano, havia algum culto lá específico uma vez por ano para adorar esse imperador, em Pérgamo havia cultos diariamente para adorar ele. Olha o tamanho do paganismo que reinava nessa cidade. Incenso era queimado diariamente a ele também. Então, ali para o cristão viver ali não era fácil. O servo de Deus viver ali não era fácil, nesse ambiente tão idólatra, né? Quando alguém ali adorava, algum morador ali daquela cidade adorava qualquer um desses deuses, desses 4 deuses que tinha lá, Zeus, Atenas, Dionísio e Asclépio, se alguém falasse Zeus é o Senhor, um exemplo, Zeus é o Senhor, imediatamente a pessoa tinha que falar César é o Senhor. Então era impossível uma pessoa lá adorar apenas um Deus, no mínimo tinha que adorar o imperador também. Será que era fácil para um cristão, qualquer um de nós aqui, ou um cristão, viver nessa cidade, tendo que proclamar um outro Deus imediatamente ao Deus que você confessava? Né? O cristão serve a um único Deus apenas, não é isso? Só existe um Deus para nós. Não tem deuses para nós. Se nós em algum momento, se eles lá em algum momento aclamassem ao imperador, estariam traindo Cristo. E se eles tivessem, ao contrário, né? Se eles clamassem, se eles tivessem, né, adorado ao Senhor, ao imperador, trairiam Cristo. E se não fizessem isso, poderiam ou eram mortos imediatamente. Não era fácil, né? Você viver o evangelho num lugar desse. Não havia liberdade para os cristãos num lugar desse. E hoje nós temos a liberdade aqui, né? Glória a Deus por isso. Nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, na igreja, podemos fazer um culto na praça e ninguém interfere nisso. E muitas vezes a gente acha que está difícil, né? Buscar a Deus. A gente acha que está difícil, mas não está. É só a gente olhar para trás e ver o que os nossos irmãos da antiguidade passaram para se manterem firmes e fiéis a Cristo e a palavra dele. Hoje nós somos livres, glória a Deus por isso. Não tem obstáculo, não tem peso, não tem pressão, né? Não tem ameaça. Só por isso, gente, nós temos muitos motivos para glorificar o nome dele. Muito motivo para estarmos alegres, felizes. Não precisamos andar escondendo a nossa fé, mas às vezes escondemos, não é verdade? Quando temos a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém, não falamos. Momento de reflexão, não é isso? Quantas vezes temos a oportunidade
de representar Cristo, como eu gosto de falar esse termo, né? E falar do amor dele para outras pessoas, e nós não fazemos. Mas nós somos livres. Não há ameaça, não tem nada que impede de fazermos isso. Que você possa estar sendo incomodado hoje, como eu tenho sido durante a preparação dessa mensagem, né, desse estudo bíblico, quanto a isso. Quantas vezes nós nos calamos no momento que deveríamos estar falando do amor dele, confortando alguém, levando uma palavra de fé, de esperança, ou fazendo pelo menos um convite para a pessoa estar conosco, e não fazemos. Ah, essa pessoa não vem. Mas faça o convite. A obra não é nossa. A obra é de Deus. Seja uma ferramenta, seja um instrumento. Não tenha medo de falar do amor de Cristo, representá-lo, ou fazer um convite, pelo menos. Chamar alguém para fazer uma oração para essa pessoa, sei lá, levar uma palavra. Amém, irmão. Ousadia. Nós nos retraímos, né? Nós nos retraímos muitas vezes. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa aí, tá? Me ajudar aí? Tá aberto. Vai acrescentar, com certeza. Muito bem. Então, irmãos, foi nessa cidade aí, né? Foi nessa cidade que Satanás aparece como o príncipe do mundo ali, né? Aparece como príncipe do mundo. O povo daquele lugar lá amava o mundo. Amava ali os bens materiais. Amava ali os prazeres da carne. Nada muito diferente do que é hoje, né? Quantas pessoas estão só em busca dos bens materiais? Dos prazeres da carne, dos prazeres que esse mundo oferece, né? E não buscam ao Senhor. Nessa cidade, os cristãos viviam ali, literalmente, né? A sombra do trono de Satanás, né? Mesmo assim, o Senhor plantou ali a sua igreja. Nessa carta, Cristo alerta ali os seus servos a permanecerem fiéis. Permanecerem fiéis. Então agora, acho que vai dar para entrar, lógico, né? Temos bastante tempo. Entrar aí na mensagem, aí na leitura dos versículos. E aí a gente começa uma reflexão aí também. Se puder projetar para mim aí, versículo 12, né? Capítulo 2 já está, né? Já está. Então diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É só aí, irmão, por enquanto.
Vamos fazer uma leitura geral então? Vamos, né? Então tá. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluias. Coloca para mim só o 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui como também, aqui tem praticamente a primeira parte, a parte A, né? Foi colocado em todas as cartas que nós lemos até agora, não é isso? Se você olhar aí, ó, a carta à igreja de Éfeso, diz a mesma coisa. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. A carta a Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Aí, continuando a nossa, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é esse que tem a espada de 2 gumes? Jesus, não é isso? Então ele está falando, eu estou falando ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? Aqui e lá, de qualquer igreja. O anjo da igreja é o pastor, não é isso? O anjo da igreja é o pastor. E ele está falando para o pastor acerca das coisas da igreja. O que era para ele falar, a forma que era para ele conduzir, a mensagem que era para ele levar à igreja. E aí eu quero fazer uma pausa para nós refletirmos sobre isso, né? Então nós oramos a Deus e Ele fala conosco, nos dá a direção para a nossa vida, não é isso? Agora, para a igreja, quem recebe a direção é o pastor. É o pastor. Então Jesus está falando com as igrejas que quem tem que tocar a igreja, levar a igreja, levantar pessoas ou não, é o pastor. E nós devemos aceitar, né, a direção do pastor, porque não é dele, mas sim a que ele recebe. Tem coisas que o pastor pode falar, fazer, que nós não entendemos e nós nem precisamos entender. Nem precisamos. É aceitar, sermos submissos e buscar caminhar com ele, apoiá-lo. Às vezes podemos perguntar, por que levantou essa pessoa para esse cargo? Uma direção que o pastor recebeu. Nós não temos o direito de questionar. Às vezes ficamos tristes, né, por pensando que, fazendo essas perguntas, por que isso, por que aquilo? Não convém a nós questionar. É Deus tratando, dando direção com os pastores, os líderes. Então, se a gente entender isso, a gente não vai sofrer
às vezes, porque achando que o meu jeito seria o certo. Então, acho que é oportuno eu ter feito esse comentário para um crescimento nosso, né, para a gente pensar nisso. E essa espada de 2 gumes, né, o que seria isso? Tem como projetar para mim aí, ó, Hebreus 4:12, só para ratificar, né, o que é essa espada de 2 gumes? Diz lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aí, ó. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Não só ratificando, e ela é viva. E na cultura romana, a espada de 2 gumes, ela é símbolo de poder, autoridade e de guerra. A gente pode então, com esse pensamento, verificar que o Senhor, Ele se coloca como portador dessa espada de 2 gumes. Ele se coloca com poder, autoridade e munido ou armado da sua palavra, da verdade, da sua espada desembainhada, à frente da igreja. À frente da igreja, ele está com poder, autoridade e com a sua espada à frente da igreja, para guerrear por ela. Olha que bênção. Para vencer os inimigos da igreja, para julgar e condenar esses inimigos. E se nós também somos igreja, Ele também está com poder, autoridade, como um guerreiro à nossa frente onde formos. E por que muitas vezes nós tememos, não é verdade? Por quê? Nós temos que ter esse pensamento. Não tenho do que temer. O meu Deus, Ele é grande. E Ele vai à minha frente com poder, autoridade e com uma espada. Ele vai lutar, guerrear por mim, não vai ser eu. Não vai ser eu. Eu com as minhas forças, eu não consigo nem respirar, não é isso? Não está tão evidente hoje isso? Nem respirar eu consigo. Nem respirar, se não for permissão de Deus. Nossa confiança tem que estar totalmente nele. Totalmente nessa palavra, nesse entendimento. Que Ele é um Deus poderoso, cheio de autoridade, e guerreia as nossas batalhas, as nossas guerras. Não há do que temermos. Pessoas para nos afrontar, se levantar contra nós, pode até acontecer, acontece. Mas a vitória é nossa, sempre, no final, a vitória é nossa. Quantas já não tivemos, não é isso? Quantas? Cada um aqui tem alguma coisa para contar, com certeza. Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Para enfatizar isso, que eu acabei de dizer, eu busquei alguns argumentos. Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Ele morreu por nós e ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele disse isso, que ressuscitaria. Nem a morte deteve Ele. Não existe Deus maior do que o nosso. Não existe um Deus tão grande como o nosso. Nós só temos motivos para agradecer Ele ter nos escolhido para estar na presença dEle. Ter nos separado. Ter tido misericórdia de nós. E agradecer Ele
por nós termos aceitado esse convite, né? Ele ter trabalhado no nosso espírito, no nosso coração, e nós termos aceitado estar aqui hoje. A palavra final é dele. Uma vez falaram para ele que Lázaro tinha morrido. Ele falou que não. Aí ele foi lá. Chegou lá e já estava, aos olhos humanos, há 4 dias mortos. Há 4 dias já morto. O que ele fez? Tira a pedra. Lázaro, vem. E Lázaro veio. Porque a palavra final é dele. Não há nada impossível para ele. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus absoluto, poderoso. Não devemos temer. Amém, irmãos? Quem pode dar um glória a Deus aí, né? Aleluias. 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 Ele possui autoridade para abençoar, para salvar. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. No 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus sabia o que significava morar, né, no quartel-general do inferno, né, no local onde estava instalado o trono de Satanás. Desde o seu nascimento, ele já sofreu investidas de Satanás, não é isso? Lá em Mateus 2,13, José teve que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino Jesus, investida de Satanás. Deus sabia Deus conhece, sabe. Depois a gente vê lá que em Mateus 4, de 1 a 11, fala lá que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Mais uma investida. Depois, lá no capítulo 27 de Mateus, fala de Jesus sendo entregue a Herodes, a Pilatos. Quantas investidas! Ele sabia o que os cristãos de Pérgamo passavam em estar morando numa cidade idólatra, como era Pérgamo. Ele sabia de todas as dificuldades, de todas as ameaças. Ele sabia na pele o que era viver ameaças, viver perseguições. Ele sabia de tudo isso daí. Aí depois, diz ali, ó, na última parte, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas o que é o significado da palavra habitar? Habitar. O significado dessa palavra é ocupar uma casa permanentemente. Ocupar uma casa e morar nela permanentemente. Então, Satanás poderia até passear em outros locais, em outras cidades, mas retornava para Pérgamo, porque era lá que ele morava permanentemente.
juntos com os cristãos de lá da igreja. Mas sempre há um remanescente fiel, não é isso? Aleluia. E aí fala de Antipas, que teve a honra de ter sido chamado minha fiel testemunha. Devemos buscar ser essa fiel testemunha, seguir os passos de Antipas. Antipas quer dizer contra todos. O nome Antipas significa contra todos. Eu acredito que este homem era um pastor de alguma igreja lá. Um homem eloquente. Ele era um homem de coragem e de fé para afrontar, às vezes afrontar o governo, o império de lá. Diz a história que ele foi morto em um boi, Tinha um boi de ferro, colocaram água, colocaram óleo lá e falaram: se você negar a Cristo, você será liberto. Se você não negar a Cristo, você vai morrer cozido aqui dentro. E o resultado disso? Ele morreu em Cristo. E o nome dele ficou eternizado na palavra. Testemunha fiel. Eu morro, mas Cristo eu não nego. Eu morro, mas eu não adoro dois senhores. Eu sirvo a um único Deus, vivo e verdadeiro, portador da palavra da verdade. Esse é o Deus que eu sirvo. Pode me lançar aí dentro. Coragem, fé, aleluia. Um homem de coragem, um homem de fé. Que nós venhamos a ter essa coragem e essa fé. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, não é isso? Senhor, dá-me coragem para prosseguir. Fé, força para caminhar na Tua presença, no Teu caminho. Para pregar o Teu evangelho, levar a palavra da verdade aonde eu estiver. É preciso ter força, é preciso ter coragem, é preciso ter fé. Aleluias. Ele morreu como um mártir, não é isso? E aí, muitos cristãos daquela época com certeza devem ter dito: que perda, não é isso? Perdemos o grande servo de Deus, um grande líder aqui. E agora, como vai ser? Perdemos ele. Mas Deus, por que aconteceu isso? O Senhor permitiu ele ter sido preso, e morto. E aí, Cristo fala: eu precisava registrar uma fiel testemunha na minha palavra. Eu precisava dele. E outra, perda para vocês, porque para mim é ganho. Para mim é ganho. Coloca Salmo 116, 15. Quem pode dar um glória a Deus? Não é? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aleluia. Aleluia, gente. O Senhor não enxerga como nós. Essa semana ainda nós perdemos um pastor da Igreja Formosa de Américo de Campos, do pastor Marco Antônio. Eu não tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo, mas conheci pessoas que caminharam com ele e ele foi uma testemunha fiel. Era um grande mestre ali para as pessoas que estavam ao redor dele.
E aí nós falamos, por que o Senhor não curou este homem? Porque é preciosa, né? Aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como eu disse, nós não temos o direito de questionar, não só o pastor da igreja, mas Deus. Às vezes a gente fala, por que esse ente querido faleceu? Porque para o Senhor era a vontade dele, era o tempo. Não era para cura essa enfermidade, era para salvação. Levou essa pessoa nos últimos dias a se converter, a se arrepender dos pecados, mesmo às vezes ímpia. Teve um tempo para se arrepender e galgar a salvação. Então, são porquês que nós não temos direito de fazer. É o Senhor que determina, que faz, que sabe o tempo. Amém? Temos perdido muitos servos de Deus ultimamente. Por causa dessa palavra aí, não devemos nos entristecer. Porque já está escrito, ele já deu a resposta para nós. Por quê? Porque para mim é bom. Para mim é bom. Cumpriu parte dele e agora estou tomando o que é meu. Amém? Então, irmãos, eu quero encerrar por aqui. Próximo domingo a gente continua. Em nome de Jesus. Temos ainda 10 minutos aí. Quero passar a palavra para o pastor. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvamos a Deus por mais esta escola dominical, né? Que temos tido um privilégio tão grande de estar aqui, todas essas oportunidades, sendo acrescidos aí de informações. Com certeza isso no dia a dia vai alimentando a sua fé, vai te dando mais maturidade cristã. Louva a Deus pela vida do Júnior, pela vida de todos os professores aqui, que tem sido muito bom os estudos aqui. Não sei você, mas eu, mesmo esses dias que eu não pude estar por aqui, mas eu acompanhei e vi que realmente os estudos estão muito bons. Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu queria passar algo rápido para vocês. Provavelmente na quarta, agora, eu creio que nós não vamos ter o culto, talvez online, porque devido a essa questão do toque de recolher aí,